o Santos pode entrar na justiça contra o Botafogo por valores que ainda não recebeu pelas vendas do zagueiro Jair, que inclusive foi negociado ao Nottingham Forest, e também pela venda do goleiro John, que vem recebendo sondagens de clubes da Europa. Vamos trazer aqui quais são essas medidas que o Santos pode realizar contra a equipe botafoguense e os valores que o Santos está querendo receber, tá certo? Mas antes disso, quero te dar um recado muito bacana para você garantir o melhor presente de Dia dos Pais, que é lá na GoCase. Então aproveita a ressaca da GoSale que está rolando lá no site, o link está na descrição ou nesse QR Code, porque é o menor preço do ano até aqui. Então dá para você comprar a sua garrafa térmica, o seu copo térmico, seu carregador portátil com estampa do peixe, capinha do Santos. Tem vários temas também de Dia dos Pais. Então entra lá na GoCase, tenho certeza que você vai gostar. E o melhor, você que é inscrito aqui do canal, utilizando o cupom GONAGILA, você ganha ainda mais desconto. Então corre, não perde tempo e garante esse presentão de Dia dos Pais, tá bom? Bom, vamos então começar falando aqui da matéria da UOL sobre essa situação envolvendo o Santos e também o Botafogo. Esses valores que o Santos está querendo receber. A matéria da UOL fala o seguinte: o Santos estuda uma ação contra o Botafogo pelas dívidas do goleiro John e do zagueiro Jair. A UOL apurou que o Botafogo não cumpriu o prazo prometido para pagar pela dupla. A parcela por Jair é de US$ 1,5 milhão, mais ou menos 9,6 milhões de reais, e venceu ontem, quinta-feira. O combinado era incluir o débito de US$ 750 mil, cerca de 4,4 milhões de reais, por John. O clube carioca se comprometeu a pagar tudo até quinta-feira. Procurado pelo Santos, o Botafogo alegou dificuldade para honrar o compromisso. Incomodado com a situação, o Santos estuda medidas cabíveis, disse uma fonte à reportagem. Um dos caminhos é acionar o Botafogo na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. O Peixe alega que o Botafogo já vendeu Jair ao Nottingham Forest e, mesmo assim, não honra seus compromissos. Sem contar que recusou uma proposta de 51 milhões de reais do West Ham por John e ainda está ativo no mercado por reforços. Só um parênteses, tá? Daqui a pouquinho a gente vai recordar uma matéria da Trivela que explica por que o Jair foi vendido ao Nottingham Forest por valores similares do que foi comprado pelo Santos, tá? Ou seja, será que o Botafogo não tem realmente dinheiro para pagar o Santos? Daqui a pouquinho a gente retoma esse tema, mas só continuando aqui a matéria da UOL. O Botafogo, por exemplo, tem uma dívida ainda maior com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela compra de Thiago Almada. A contratação do argentino foi acertada por US$ 21 milhões, mas o alvinegro não pagou um centavo sequer e o caso virou processo na FIFA. O jogador nem tá mais no Botafogo, né? Inclusive. Indagado se tinha problemas de fluxo de caixa no Brasil, Textor negou depois do jogo contra o Corinthians e afirmou ainda que, abre aspas, o Botafogo financia a Europa. Fecha aspas para John Textor. E aí tem uma matéria também do GE que traz alguns detalhes a mais sobre essa questão envolvendo Santos e Botafogo, tá? A matéria fala o seguinte: de acordo com a apuração do GE, o Botafogo desconsidera o valor total cobrado pelo Santos, embora reconheça que o prazo para o pagamento tem estourado na quinta-feira. O clube carioca defende que há um acordo com os santistas e o Atlético Mineiro, olha só, para zerar a dívida de cada um com o outro. O Galo tem débitos com o Fogão pela transferência de Júnior Santos, ou seja, o Atlético Mineiro contratou o Júnior Santos, que era atacante do Botafogo. E o Atlético Mineiro ainda não pagou ao Botafogo. O Santos é cobrado pelo Atlético Mineiro pela compra do Patrick. Lembra aqueles 5 milhões que o Santos tem algumas parcelas em atraso? Pois é, ainda não pagou o Patrick. Patrick que está emprestado ao Atlético Paranaense.
Nessa conta, o Botafogo ficaria com um débito de $300 mil, 1,6 milhão, para pagar ao Santos. A diretoria do Glorioso aguarda apenas as assinaturas dos 3 times para efetuar a transferência financeira ao Peixe. O Peixe, enquanto aguarda a solução do problema, avalia medidas para cobrar o Clube do Rio de Janeiro com uma ação na CNRD, para tornar o caso judicializado. O valor é considerado importante em um clube com limitações financeiras. E aí a gente volta aqui para essa matéria da Trivela, do dia 3 de julho, que é o seguinte: por que o Botafogo vai vender Jair pelo mesmo valor que pagou? Quanto o Santos vai receber? Deixa eu só me colocar para cá. E vamos a essa matéria da Trivela, que é bem interessante, que fala o seguinte, ó. Depois do atacante Igor... Não, vamos ao ponto, né? No Botafogo, desde o começo da temporada, Jair foi vendido pelo mesmo valor que o Botafogo pagou ao Santos, clube que o revelou, 12 milhões de euros. Cerca de 78 milhões na época da transferência para o clube carioca e hoje, né, na época que ele foi vendido, 76 milhões de reais. E aí muita gente se questionou, mas não faz sentido. O Botafogo comprou o jogador e em menos de 6 meses vai revendê-lo pelo mesmo valor praticamente? Aí a Trivela explicou. O Botafogo, por decisão direta de John Textor, optou pela venda de Jair neste momento e pelo valor oferecido pelo Nottingham Forest, pela forma de pagamento e pela boa relação que o empresário americano tem com Evangelos Marinakis, magnata grego, dono do clube inglês. Inclusive, há quem diga que os dois podem fazer uma sociedade, né, na compra até mesmo de outros clubes. Mas, enfim, isso é outra história. Mas, continuando. Textor já havia acertado a venda de Igor Jesus ao Nottingham Forest por 18 milhões de euros. Dessa forma, o Botafogo vai receber 30 milhões de euros na negociação dos 2 jogadores, e com boa parte do pagamento à vista. Esse que é o pulo do gato. O Botafogo, aliás, deve receber todo o dinheiro da venda de Jair para o Nottingham Forest antes mesmo de finalizar o pagamento ao Santos pela contratação do zagueiro. Então, o Botafogo ele comprou o Jair do Santos de que forma? Parcelada. E o Botafogo vendeu o Jair para o Nottingham Forest praticamente à vista. Então, para que o Botafogo tenha dinheiro para ir ao mercado, é importante que eles tivessem esse valor do Jair à vista, para ter esse poder de compra, tá? Então, esse que foi o pulo do gato que muita gente não entendeu, por que foi a mesma quantia de que ele foi comprado, que ele foi vendido, né? Esse é um dos argumentos, e claro, né, tem toda essa questão também com o magnata grego lá, que, né, pode envolver outros negócios, enfim, mas que não é do nosso interesse. E aí também aqui relembra que o Santos também tem direito numa graninha aí do Nottingham Forest, tá? Quanto o Santos vai receber pela venda de Jair ao Nottingham Forest? Ao negociar Jair com o Botafogo, o Santos manteve 10% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos. Além disso, o clube paulista ainda tem direito a 3% do valor da negociação com o Nottingham Forest pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Dessa forma, o Santos vai receber 9,9 milhões pela venda de Jair ao Botafogo, ao Nottingham Forest. Então, tá aí. O Santos quer receber os valores que tem em aberto de John e Jair. Explicamos, relembramos aí, né, que ele foi vendido à vista praticamente ao Nottingham Forest. Só que assim, é curioso como o Santos foi inocente. Porque é um valor que o Santos tem para receber pelo John pequeno, né? Se a gente levar em consideração todo o dinheiro que é movimentado pelo Botafogo, é um valor pequeno. E mesmo assim, mesmo o Botafogo devendo ao Santos, o Santos foi e vendeu o Jair. O Botafogo fez porque fez para diminuir o valor que o Santos queria, colocando o Tiquinho nessa operação, e o Botafogo avaliava o Tiquinho com cerca de 20 milhões de reais, então o Santos deixou de receber 20 milhões de reais a mais, porque o Botafogo disse, olha, eu posso incluir o Tiquinho nessa, mas o Tiquinho tem valor de mercado de 20 milhões de reais. E o Santos acabou topando. Então nós temos um Jair
que poderia ser facilmente o zagueiro titular do Santos nesse Campeonato Brasileiro, que foi vendido. E o Santos deixou de receber um dinheiro a mais pelo Tiquinho. O Tiquinho não deslanchou no Santos, e o Santos agora quer vender o Tiquinho, que é um dos jogadores que tem um dos maiores salários do elenco do Peixe. O Santos vendeu o John e também até agora não recebeu o montante inteiro. Enfim, Botafogo passou a perna bonito no Santos. Agora eu espero que algum acordo seja costurado o quanto antes para que o Santos receba essa quantia. Ainda mais agora que o Santos precisa de dinheiro para pagar as contas do dia a dia, folha salarial, ir em busca de contratações. Tem essa questão do Patrick, né? Vamos ver se de fato o Botafogo vai assumir a dívida do Santos e descontar no valor que está devendo ao Santos, né? Esse rolo todo aí que pode ser feito. Qualquer novidade a gente traz aqui para vocês, tá bom? Mas, né, Santos, precisa de mais malícia, ainda mais um clube que ultimamente vem aparecendo no noticiário, que também não está pagando outros clubes. Então tem que ficar com olhos bem abertos para não ser passado para trás, tá bom? É isso, qualquer novidade, qualquer atualização a gente traz aqui para vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, que é extremamente importante. E se aparecer aí, ó, dá um hype no vídeo pra gente chegar a mais torcedores do Peixe. Grande abraço e até a próxima.